gente vai fazer a análise do filme O Show de Truman. Esse é um filme que já é bastante conhecido nosso, ou pelo menos da geração mais antiga. Ele foi lançado em 1998 e é uma comédia dramática. Ele é bem curioso de assistir, faz a gente ficar pensando muitas coisas. Será que minha vida é filmada? Será que eu estou sendo observado? Mas a gente pode trazer algumas análises curiosas sobre ele. Ele foi dirigido por Peter Weir e ele é estrelado por Jim Carrey e tem bem a cara do Jim Carrey mesmo no filme. Então, ele conta a história da primeira criança que foi adotada por uma empresa. Essa criança, então, foi filmada desde o seu nascimento e sua vida foi exibida 24 horas por dia em tempo real pela televisão. E conta aí quando está chegando perto do aniversário de 30 anos dele, ou seja, tem 30 anos que o Truman Show está no ar. E as pessoas acompanham ávidas, querendo ver o que está acontecendo. Logo no início a gente vê uma narrativa assim do diretor, creio eu, do programa, isso dentro do filme, que esse é um show de verdade, porque nós estamos cansados da atuação e nós estamos cansados do choro falso, e o Truman Show ele traz uma emoção que é verdadeira, porque se trata de uma pessoa de verdade. Mas acontece que só quem não sabe que isso é um show que está sendo filmado é o próprio Truman. Todas as outras pessoas são atores contratados para atuar como a mãe, como o pai, como a namorada dele, e ele não pode escolher o curso da sua vida, porque quem vai ser a namorada dele só pode ser escolhido pelo diretor do programa. Então, no desenrolar da história, a gente começa a perceber que quando ele era criança, ele tinha um grande interesse pelo mundo e pelas coisas que existiam fora daquela cidade que ele morava. Então ele queria velejar com o pai, ele falava que queria ser um explorador e descobrir partes diferentes do planeta. E ele desde cedo foi desencorajado pelas pessoas à sua volta, começando pela sua professora de sala de aula, dizendo que não existia mais nada para ser descoberto, que tudo já foi descoberto. No fim, eles usaram de um artifício para tirar a coragem dele de sair da cidade, que foi de matar o pai dele em um acidente de barco. Então ele decide velejar com o pai e nesse momento o pai acontece uma tempestade e o pai cai do barco e morre afogado. Isso pro show, obviamente, era um ator, né? Então o que a gente começa a perceber com isso é que o próprio sistema está criando em Truman um medo de buscar algo que seja novo, de buscar algo que seja diferente daquela realidade que ele conhece. Durante uma entrevista, perguntam para o criador do show por que o Truman não desconfia, como é que ele pode estar vivendo há tantos anos no meio de tantas câmeras e não desconfiar. E ele responde: nós nos acostumamos com a realidade que nos é apresentada, simples assim. E isso, obviamente, é uma verdade para o Truman, uma vez que ele vive uma vida bem estranha, com pessoas bem excêntricas em volta dele, ou pelo menos é o que nos parece, né, naquela cena de comédia com os personagens exagerados. E assim também é com a gente. A gente cresce em realidades e acredita nessa realidade que a gente vive. Tanto que quando nós temos acesso a culturas que são muito diferentes, isso espanta, isso choca e a gente não consegue compreender como que é possível, como que mulheres aceitam ser tratadas dessa forma, quando a gente olha culturas que são mais restritivas com relação à liberdade da mulher. Isso é até um eufemismo da minha parte, né? Existem partes do nosso mundo onde as mulheres precisam usar burca, não podem mostrar nenhuma parte do corpo, precisam se calar e obedecer ao marido ou ao homem que está ali no contexto dela, ela não tem voz. Enquanto isso, a gente pode ver, por exemplo, mulheres aqui no Brasil que têm a possibilidade de estudar, de trabalhar, de casar ou não, de ter filho ou não, como bem entende, que pode sair na praia usar biquíni, pode sair durante o dia a dia com um shortinho. É uma realidade muito diferente. E se você vive na realidade das mulheres que usam burca e você cai de paraquedas aqui no Brasil, é um choque. Mesmo sabendo que existem culturas diferentes, é um choque, porque a gente aprende a ver o mundo de acordo com a realidade que nos foi apresentada. Então a mulher tem o direito de escolher, sim ou não? Isso depende da realidade de onde que foi apresentada para você. Nós aceitamos essa realidade
e nós abraçamos ela e trazemos até como parte de nós mesmos, parte da nossa personalidade. E não é diferente com Truman, ele parece aceitar bem ali a realidade, mas existe uma coisinha que mostra pra gente que ele tenta fugir. Na história a gente vê que ele no passado conheceu uma mulher que é a Sylvia, e ele parece que se apaixonou por ela, ou se não algo tão profundo, se encantou por ela. Ele teve esse interesse, mas ela não tinha sido escalada para namorar ele. Então, ela não podia estar com ele. E ela também, encantada por ele, tem um momento em que eles fogem juntos e ela tenta falar para ele que aquilo é um show, que tudo é falso, tudo é feito para ele. E ela pega areia e mostra a areia e ela é levada embora à força e ele fica sem entender. Ela passa essa mensagem para ele de que existe, de que aquilo ali é uma mentira e que existe uma outra vida fora dali. E ela fala, vem me procurar. E ele nunca abandona essa mensagem. Ele tem um baú, né, que fica trancado. Ali são as coisas que são legitimamente dele, porque só ele tem acesso àquilo ali. E a capa da parte de dentro do baú, assim, é um enorme mapa de Firre, que é uma ilhazinha para onde parece que essa Sylvia foi. Ela é levada rapidamente, né, e ele só ouve falar, estamos indo para Firre. Então ele se apega a isso aí e ele tem essa vontade de ir, ele fala com um amigo, ele procura passagem, ele tem essa vontade de ir para Firre, que é do outro lado do mundo. Nesse momento a gente vê não só o Truman buscando uma mulher por quem ele se apaixonou, mas ele está buscando uma coisa que ela apresentou como possível para ele. É a busca por uma realidade que seja alternativa, é a busca por uma outra vida. Então existe todo esse medo, ele não consegue nem passar por cima de uma ponte, porque tem o mar embaixo, então ele tem muito medo, mas ao mesmo tempo ele tem esse desejo dentro de si. Então o Truman, ele tem essa pequena vontade de encontrar uma nova realidade, de encontrar um lugar novo, de se desprender daquela que é a única coisa que ele conhece, aquela pequena bolha que ele conhece, mas ele nunca vai. E a gente começa a se perguntar o porquê. O criador do show, ele chega a falar que o Truman, ele é livre para sair quando ele quiser. Se ele realmente quiser sair, não existe nada que possa impedir ele. E ele fala que ele tá ali porque ele prefere ficar dentro da sua pequena cela. E ele diz mais, ele diz que ele deu a Truman a possibilidade de viver uma vida real. Porque o mundo que existe fora daquele show é um mundo doente, é um mundo de mentiras. Não existem mais mentiras naquele show todo montado e planejado do que existe no mundo que nós vivemos, no mundo real. São as mesmas mentiras, são as mesmas enganações. Essas são as palavras do criador do show. E leva a gente a pensar mesmo se isso não é verdade. Porque, como nós falamos antes de conhecer apenas a realidade que nos foi apresentada, às vezes é difícil ter noção de o quão dentro de uma bolha nós estamos. Quanto nós só convivemos com pessoas que têm ideias parecidas ou que caminham num sentido parecido. Mesmo que a gente encontre discordâncias, a gente fica tão dentro de uma mesma realidade social, mesma realidade econômica, mesma realidade política, mesma realidade cultural, que muitas vezes nós estamos vivendo grandes mentiras. Nós estamos acreditando em coisas e sem questionar, será que é real? Será que isso é válido? Isso é possível de ver pessoas que vivem muitos anos dentro de uma religião e quando saem elas negam tudo aquilo. É como se elas dissessem, eu vivia uma realidade que era uma mentira. Não estou querendo atacar a religião de ninguém, é o caso de se refletir. Por que nós podemos viver tantos anos de um determinado modo e de repente quando nós rompemos com esse modo, nós descredibilizamos como se aquilo fosse um modo ruim de se viver, como se aquilo não fosse uma verdade. Será que são bolhas onde nós vivemos e quando nós estouramos uma bolha nós conseguimos perceber? Ou será que é a nossa capacidade de lidar com, nossa dificuldade de lidar com o diferente e aí nós tentamos negar aquilo que nós estávamos experienciando? Truman, assim como nós, ele tinha vontade de experimentar algo diferente, mas como o criador falou, se ele quisesse realmente,
ele conseguiria, mas ele ainda não queria realmente. Não é porque ele não queria, mas é porque não basta querer. Você precisa querer acima de tudo. Nesse ponto, a gente está fazendo uma analogia com o processo da busca pelo autoconhecimento, pela consciência de si. Eu gostaria de conhecer mais a mim mesma e isso é uma outra Tatiana que eu vou conhecer. Só que é um processo difícil e doloroso, porque inclui admitir verdades sobre mim que não são confortáveis, coisas que eu escondo dentro de mim mesma porque eu não aguento olhar para elas. É você abraçar a sua própria sombra, você abraçar os monstros que existem dentro de você. O processo de autoconhecimento é isso. E não basta querer, eu preciso querer acima de tudo, porque eu tenho que querer tanto que é mais fácil eu aceitar toda essa sombra que existe dentro de mim do que continuar vivendo sem conhecer a mim mesma. Eu preciso conseguir superar a mim mesma para entrar nesse processo de autoconhecimento. E é o que Truman precisa fazer para ele conseguir se desprender daquilo ali. Existe um ponto do filme que já está bem claro para ele que existe uma grande mentira, mesmo que ele não tenha certeza de qual é, e que ele pode alcançar uma verdade. Mas esse é o momento que ele precisa lutar contra tudo, contra todos e contra os seus próprios medos para conseguir alcançar alguma coisa. Ele faz isso, ele dirige sobre uma ponte, ele corre das pessoas e ele faz tudo o que pode. Mas é só no fim do filme, quando ele se desprende de tudo e ele consegue atravessar o mar, que é seu maior medo, é que ele realmente entra nessa jornada de um herói, que ele supera todos os obstáculos, inclusive os obstáculos interiores, que são seus medos, seus receios e a falta de confiança em si mesmo. Essa aí é um símbolo para a jornada do processo de autoconhecimento. Conhecer, aceitar a si mesmo, inclusive aceitar suas limitações, aceitar os seus defeitos e superar tudo isso. Bem, o desfecho do filme para Truman é que ele vai e enfrenta esse medo de si mesmo e ele enfrenta o criador do show, como eu disse, acima de tudo. Ele entra no mar, que era o maior medo que ele tinha, e o criador do show, para tentar espantar ele, cria uma grande tempestade com muitas ondas. Mas nesse momento a gente vê que ele não se atemoriza mais, é como se nada pudesse impedir ele. Como o criador do show tinha dito antes, se ele realmente quiser, não existe nada que possa impedir ele. Ele chega até mesmo a morrer nesse processo. O barco vira parcialmente e ele, amarrado ao barco, se afoga e fica desacordado. Então, nesse momento, o criador do show tira toda a tempestade, levanta o barco e ele lentamente volta a respirar. Esse momento simbólico é de uma morte do antigo Truman e do renascimento desse novo. Uma vez que ele alcançou essa força incrível que ele antes não conseguia alcançar, aquele Truman não existe mais. E ele morre naquele momento e renasce o Truman que só aceita a verdade, que só aceita ir até o fim. E é o que acontece. Mesmo tendo passado por tudo isso, ele nem pensa em voltar atrás. Ele continua até que ele acha a borda da redoma que cercava a sua cidade e ele consegue sair dali. Ele consegue escalar e sair. Esse é o momento onde se encerra a história do Truman. Mas as últimas cenas, elas vão ser focadas nos espectadores do show, que é aqueles que nós vimos desde o começo. Embora esses espectadores estejam participando da história desde o início, a gente sempre vê ali os flashes das pessoas dentro da lanchonete assistindo o show, dos rapazes que estão, não sei se é um sistema de segurança, de guarda-carro, não sei o que é, mas estão ali os guardinhas, né, estão assistindo a TV, o cara na banheira, as duas idosas ali abraçadinhas, as pessoas estão assistindo Truman desde o início e nós vemos alguns flashes disso, mas nós não sabemos nada sobre nenhum dos espectadores, não sabemos seus nomes, não sabemos o que eles gostam ou não gostam, o que eles fazem da sua vida. A gente pode até ver o contexto de trabalho profissional, mas a gente não vê eles em ação, trabalhando profissionalmente. Por quê? Porque os espectadores não interessam. Eles estão ali, eles riem, eles choram, eles torcem, mas a única coisa que interessa no show é o Truman, porque é ele que mantém o show girando.
Os espectadores, eles são aqueles que consomem, ou seja, somos nós. Nós consumimos os produtos que são lançados, as mídias sociais que estão aí, a televisão, os outdoors, as formas de viver, sabe, os shoppings. Nós sustentamos tudo isso. E para que esse show se mantenha girando, para que o consumo continue sendo feito, tudo que está no show está à venda. Essa é uma frase que o criador do show fala durante o filme. Tudo que está no show está à venda. Ele está falando sobre o chapéu, sobre a gravata, sobre a sombrinha. Todas as coisas que estão ali estão à venda. E é a mesma coisa com a gente. A gente está o tempo todo entretido por constantes espetáculos, seja na TV, seja no computador, seja no celular, seja nos outdoors, seja nos shoppings. Aonde for, nós temos esse show constante, tudo está sendo vendido. O que é vendido pra gente nem é tanto coisas, mas estilos de vida que nós queremos pegar para nós, que nós queremos aderir. Eu quero parecer com aquela atriz, eu quero parecer com a vencedora do BBB, eu quero parecer com a mulher do outdoor que é magra, que é elegante. Então nós estamos aqui para comprar tudo isso. E por que os espectadores não interessam? Porque apesar de sermos nós que mantemos esse sistema funcionando, para a indústria, para o comércio, para o sistema de consumo, não interessa a minha personalidade, não interessa quem eu sou, porque interessa que eu compre o que eles têm para oferecer. Então, quanto menos a minha personalidade aparece, mais eu consumo qualquer coisa que me é apresentado. Então, esse é o papel da mídia e esse é o papel do sistema de consumo. É neutralizar a nossa personalidade o máximo possível para continuar nos apresentando um fluxo de consumo constante, onde eu posso me apaixonar por tudo que eu vejo, todas as coisas, porque os meus interesses, os meus gostos, eles vão variar de acordo com aquilo que me é apresentado. Os influenciadores estão aí para mostrar o que é desejável e não a minha personalidade ou o meu interesse. Então, no show de Truman, nós não sabemos o nome dos consumidores, porque eles não importam. E na vida real, os nossos nomes não são conhecidos pelos influenciadores, pela grande mídia, pelas propagandas, porque nós não interessamos, só interessa o que nós consumimos deles. Nós mantemos esse sistema girando. E quando nós aderimos a esse consumismo, nós não somos vítimas dele, mas nós somos cúmplices, porque somos nós que mantemos isso girando. Somos nós que mantemos esse processo acontecendo. E para continuar esse assunto, na semana que vem vou trazer a análise de um outro filme muito bacana que foca justamente nesse ponto aí que a gente está começando a discutir. Como sempre, continua a discussão aqui nos comentários, coloca coisas que você discorda, outros pontos que você viu do filme que eu não levantei aqui porque são muitos, são quase que infinitos, e com certeza eu levantei uma pequena quantidade de coisas que nós discutimos na reunião que foi marcada. Então, nós nos vemos na próxima semana. Até mais!